Faculdades morais e intelectuais do homem. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem viciado de um mau espírito? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais a demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? De indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Porque homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes ao mesmo tempo, são profundamente viciados, é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra em moralidade. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse o amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural, ainda que toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto são os fenômenos do universo, mas entre eles as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos, tendo por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegada à aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quantas sejam as dos sons. Resultaria desse sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos, que vieram ou que se foram, fazendo dele um ser múltiplo sem individualidade, e por consequência sem responsabilidades. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade.